Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, sempre nosso desejo de luz, de paz, de alegria para o seu coração, para a sua vida. Hoje é sexta-feira, sextou de novo, gente, sextou novamente. Luz e paz sempre para tudo aquilo que você quiser, né, para todos os seus objetivos, seus desejos, desde que obviamente estejam em harmonia com a lei de Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje, que tudo possa fluir da melhor maneira possível. Meus amigos, é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Ontem nós tivemos um evangelho no lar muito importante. Não sei se você assistiu. Se não assistiu, sugiro carinhosamente que assista. A gravação está lá no YouTube, falando sobre o perigo de algumas crenças que a gente abraça, que a gente acredita que são as melhores e que de repente estão nos bloqueando muito mais do que a gente possa imaginar. Tá? Não vou falar disso aqui, tem lá 1 hora de abordagem no Evangelho no Lar. Quem se interessar, assista no YouTube, vocês vão achar, é de ontem, quinta-feira. O fato é que o problema está instalado, né? Muitas vezes a gente realmente tem a certeza absoluta que sabe o que é melhor para nós, ou a gente acha que sabe. Nós temos a certeza absoluta de algumas verdades, né? Chega a ser um processo dogmático mesmo, a gente nem questiona e acha ruim de quem questiona se nós estamos certos ou não. E aí que está o detalhe, né? Será que realmente você está tão certa e certo da sua vida quanto você acha que está? Será que realmente a sua forma de olhar a vida, de viver, de encarar os fatos, de lidar com as pessoas é realmente a melhor forma? Veja bem, eu não estou dizendo que não é, eu nem te conheço, pelo menos a maioria de vocês eu não conheço. É apenas uma reflexão, mas eu acho que ela é muito pertinente. Sabe por quê, meus amigos? Muitas vezes nós não nos damos conta que a gente observa, analisa e julga o mundo com o olhar que nós temos hoje. Só que o problema está aí. O meu olhar de hoje é óbvio que é um olhar bem diferente do olhar que eu vou ter amanhã quando eu amadurecer. A realidade ela não vai mudar, mas o meu olhar vai. Então isso quer dizer que muito provavelmente amanhã, depois da manhã, só metáfora, né? Não necessariamente amanhã, mas daqui a algum tempo, e daqui a um tempo ainda maior, eu provavelmente vou olhar para o meu passado, certamente o dia de hoje, vou conseguir enxergar coisas, entender situações que hoje eu não enxergo, que hoje eu não entendo. Resumo, a minha história vai ser a mesma, mas a forma como eu vou sentir cada parte da minha vida vai depender do nível de consciência que eu tenho. Concorda? O que isso quer dizer? Certamente, no futuro, o meu eu vai ser mais maduro, essa é a ideia, vai ser mais superior do que o meu eu de hoje e vai olhar para tudo isso que eu estou passando com uma sensação diferente. Resumindo, provavelmente a visão que eu acho que eu tenho agora que é a melhor, não é a melhor, mas é aquela que eu dou conta. Então, o grande ponto hoje na nossa pílula é: será que os seus desejos realmente eles estão nascendo do seu eu sagrado? São desejos que vão se sustentar fazendo bem para você, para sua família, para o seu processo evolutivo? Será que realmente aquilo que a gente acha que é o melhor realmente é melhor? Cuidado com isso. Quantas vezes, meus amigos, nós temos assistido pessoas que colocam desejos instintivos acima dos espirituais? Exemplo, pessoas que para saciar a sede de sexo traem, enganam, não é? Fazem coisas das quais, infelizmente, não se arrependem hoje, mas vão a se arrepender amargamente amanhã, porque a lei divina manda conta. Quantas vezes, em busca, de mais liberdade financeira, a gente acaba trocando os pés pelas mãos e, infelizmente, acaba enganando, roubando, mentindo, se corrompendo, que existem várias formas de se corromper por causa de dinheiro, para descobrir, no final das contas, que a gente não vai ser feliz a mais por causa disso, mas a conta está lá, prontinha para a gente poder arcar com ela. Quantas vezes a gente acredita que o ciúme se justifica, que a sensação de posse se justifica, a gente chama isso de amor. Não é amor, é ciúmes mesmo. Amor é uma coisa, ciúmes é outra. Amor é uma coisa, posse é outra. E talvez você vai precisar perder pessoas que você ama, perder o seu próprio equilíbrio, talvez até a sua saúde, para descobrir isso. Então, meus amigos queridos, nosso amado Evangelho nos convida a ter um olhar diferenciado com relação a tudo que nos rodeia, um olhar maduro.
um olhar sereno. Então, cuidado com seus desejos de hoje. Eu insisto, se vocês me permitem, assista o Evangelho no Lar de Ontem, quinta-feira. Acredito que vai te ajudar muito a entender com muito mais profundidade o que eu estou abordando aqui em 5 minutos. Porque, meus amigos, muitos de nós está vivendo a sua existência muito aquém das suas possibilidades, porque a gente não enxergou que nós mesmos nos boicotamos pelas escolhas que fazemos, pelas crenças que a gente abraça e não questiona, simplesmente por achar que são verdadeiras. E aí a gente olha a nossa vida ao redor, vê que a vida está muito distante do que a gente gostaria que a nossa vida fosse, e aí, claro, é mais cômodo botar a culpa em Deus, ou então se fazer de vítima, se sentindo incapaz de tudo, do que olhar com leveza, sabedoria e falar, realmente, isso aqui faz sentido, mas essa crença, esse comportamento, está na hora de eu mudar. Isso aqui faz sentido, mas essa situação já não faz mais, eu preciso transformar. Então, eu me lembro de Jesus falando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E realmente, gente, a gente o tempo todo tem que mergulhar em contato com essa busca de autoconhecimento, caso contrário, a gente corre o grande e grave risco de se tornar vítimas de nós mesmos, né? Da nossa falta de percepção de qual é o melhor caminho para a gente seguir, né? Então fiquemos alertas a tudo isso, tá bom? E daqui a pouquinho eu te espero no nosso evangelho de tratamento espiritual, que sempre é muito especial. Chegue na hora para você aproveitar ao máximo. Quem não puder, assista a gravação e que Deus te abençoe com muita luz e paz, né? Sempre. E obrigado a você que compartilha as pílulas, obrigado a você que não cessa de buscar refletir sobre qual o melhor caminho a ser seguido e compartilhar com a humanidade a sua luz. Fiquem com Deus, luz e paz e até breve. Até muito, gente, muito breve.